Aperfeiçoar-se sempre para alcançar seu objetivo de bem servir ao cidadão tem sido uma meta constante da Justiça do Trabalho. Nessa direção, o Tribunal Regional do Trabalho Potiguar tem implantado diversos mecanismos e ferramentas eletrônicas. O objetivo é a melhoria dos serviços e a garantia de uma maior efetividade aos seus julgados. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o secretário de Tecnologia da Informação aqui do TRT Potiguar, Marcelo Marinho Ramos. Marcelo, uma satisfação mais uma vez, recebê-lo aqui no nosso programa Justiça e Trabalho. Satisfação é minha, Manassés, obrigado. Marcelo, a Justiça do Trabalho tem investido muito no sentido de sua modernização, ou seja, de melhoria dos seus procedimentos por meio da tecnologia mais avançada. Como é que foi o ano de 2016 para a Justiça do Trabalho aqui do Estado, do ponto de vista da tecnologia da informação? Tivemos um ano bastante atípico, né? Por quê? Porque foi um ano que iniciamos após um período de greve do Judiciário. Pois não. E tivemos isso impactou algumas ações estratégicas. Em seguida tivemos um corte, sobremaneira um corte orçamentário, onde a TI ela teve que se desdobrar no sentido de criatividade e inovação, né? Utilizando toda a ferramenta tecnológica e modelos de negócio, de modo que não alocasse recursos do próprio órgão. Ou seja, era um cenário de incerteza. Mas eu diria que o ano de 2016 ele foi um ano que nós conseguimos atingir e concretizar com a implantação de alguns grandes sistemas. Dentre eles, conseguimos implantar o PROAD, o Sistema de Processo Administrativo Virtual, onde possibilita que magistrados e servidores possam tramitar seus processos, tanto dentro da instituição como fora dela. Fizemos a entrega recente do novo sistema de material patrimônio, que também é um grande sistema que beneficia a instituição. E agora estamos fechando o ano com um outro grande sistema, que é o sistema de gestão de serviço. Eu poderia dizer que 2016, sem contar que em 2016 nós aprovamos a estratégia até 2020. Então, isso foi muito, eu poderia retratar que foi uma ação muito positiva, porque estamos pensando a longo prazo e diante de um cenário econômico ainda incerto, né? Então, temos que fazer alguns ajustes, mas pensamos a estratégia com os pés no chão, pensamos a estratégia de modo a garantir a entrega, o resultado, que possa atender os anseios da sociedade. E tudo isso pensado de acordo e alinhado com o planejamento estratégico de TI, que trouxe essas ações positivas para digamos, o progresso tecnológico da Justiça do Trabalho, especificamente a nossa aqui. Mas também teve a resolução 211 de 2015 do CNJ, que aprovou a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação do Judiciário. Essa resolução 2011 alinhada com o planejamento estratégico trouxe realmente todos esses avanços e ainda vai avançar mais ainda? Isso, a resolução 211 do CNJ, ela foca e desenha a estratégia do judiciário. Então, ela tem como cerne, como pontos principais, alguns grandes macroprocessos. Isso. Dentre eles, o macroprocesso de gestão, o macroprocesso de desenvolvimento, o macroprocesso de infraestrutura, o macroprocesso de pessoas. Então, assim, e tudo isso visando que a cada ano que se passa, o tribunal ele tem que focar nessa melhoria, nesses alinhamentos. E a nossa estratégia do TRT-21 foi pensada olhando a estratégia do CNJ. Esse foi o grande diferencial. Então, fizemos o alinhamento com a estratégia da justiça como um todo, fizemos o alinhamento olhando para o plano estratégico institucional, que é o plano do próprio tribunal, e sem contar também com a estratégia da própria Justiça do Trabalho. Então, o nosso planejamento estratégico ele foi muito bem construído, olhando esses três grandes marcos, essas três grandes entregas, que até 2020 temos, isso será medido, será acompanhado, monitorado por um comitê de gestão e pelo comitê de governança, que são membros da instituição, compostos por desembargadores, juízes e servidores da casa. Marcelo, dentro do bojo dessas questões todas aí, como é que estão os avanços do processo judicial eletrônico? O PJE, ao final de 2016, nós vamos encerrar 2016 com a versão 1.14.
A versão 1.14 eu diria que é uma versão com talvez a maior delas, né, que vai receber uma grande enxurrada de melhorias, né, e benefícios não só para os magistrados e servidores, como também para os advogados e partes que fazem uso do PJE. Então, cada vez mais, eu diria que o PJE é um serviço vivo, né? Ele é um serviço em plena continuidade, desenvolvimento. Constante aprimoramento. Em constante aprimoramento. Então, o PJE, ele passa por grandes mudanças de infraestrutura tecnológica, né? A grande ainda dificuldade do PJE, que ainda está se aculturando, é porque ele é um sistema web. Ora, se você tem um sistema web, como qualquer serviço web, seja bancos, seja serviços de grandes portais, a conexão ela tem todo o seu tempo. Tudo vai depender da sua banda, tudo depende da sua infraestrutura tecnológica do que você fornece, tudo depende do tempo de processamento. Então, cada vez mais estamos chamando os grandes parceiros da justiça, temos um corpo técnico altamente capacitado, de talentos, não só no nosso tribunal, como em toda a Justiça do Trabalho, que estamos pensando nesse melhoramento, né, nessa otimização do PJE. E dentro de toda essa mudança, digamos assim, de paradigma que foi trazida com o PJE, seja uma mudança cultural, né? Tirar o processo do papel, do processo físico e jogá-lo para dentro da web, que você bem falou, um sistema web, né? Todas as ações de TI são desenvolvidas no sentido do melhoramento do PJE, né? Quais são os projetos e os sistemas que estão sendo desenvolvidos agora para as melhorias do PJE? Temos um grande sistema que deve nascer em breve, que é o sistema de interoperabilidade financeira. Seria justamente a integração com as instituições bancárias. Então, esse vai ser um grande benefício, não só para os tribunais, como também para os advogados. Temos um outro sistema que é a parte de estatística e produtividade dos magistrados. Temos o PJE Calc, que são os cálculos trabalhistas. Ou seja, temos outros sistemas que são sistemas que nós chamamos de sistemas satélites. São sistemas acessórios que visam beneficiar e dinamizar a produtividade da vara, né? Dar mais celeridade ao desenrolar do trâmite processual. Então, e tudo isso é pensado, lógico, o Conselho da Justiça do Trabalho, ele trata o PJE, a estrutura do PJE. E os tribunais do trabalho, eles pensam de que forma eles podem incorporar o PJE e entregar ao PJE ou ao cidadão melhorias. Por quê? O processo, nós temos que pensar, por mais que sejamos técnicos da área e pensarmos em um processo virtual, nós temos que pensar que o processo são pessoas. O processo, o julgado, ele vai beneficiar pessoas. Então, isso também tem que estar em jogo, né? Um lado humano da sentença. Na verdade, o pensamento é conceitual, né? O pensamento é conceitual. Então, mas apenas estamos entregando uma ferramenta que possa dar uma maior celeridade e um controle. E, por um outro lado, uma maior transparência. Que isso é que o cidadão tem que acompanhar. São muitos os sistemas, são muitas as mudanças, os progressos são vários também. E a Justiça do Trabalho também tem apontado no sentido da adoção do teletrabalho, ou seja, o trabalho em casa via web, né? Essa é uma questão que eu gostaria de abordar com você no próximo bloco. Nós vamos precisar fazer um breve intervalo. Dentro de instantes nós voltamos com o Justiça e Trabalho.